A Britânia, empresa de eletrodomésticos de Curitiba, foi condenada a indenizar em R$50 mil uma funcionária demitida por não apoiar Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. O julgamento ocorreu na última terça-feira, 14. Não cabe recurso contra a decisão. Foi relatado que o presidente da empresa visitava os setores e enaltecia sua posição política, segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. A empresa é acusada de cometer assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Meios de comunicação internos foram utilizados para fazer publicidade envolvendo Bolsonaro, até com distribuição de camisetas verde e amarelas da Havan, que faziam alusão ao então presidente. O UOL procurou a assessoria de imprensa da Britânia, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para a manifestação. Em uma semana de home office, a funcionária envolvida no processo postou no X, antigo Twitter, que, fora da empresa, não precisava usar a camiseta com alusão a Bolsonaro. Menos de uma semana depois, a trabalhadora foi demitida por justa causa, com a empresa alegando que ela teria difamado a empresa, cometendo falta grave. Inelegível até 2030, Jair Bolsonaro tenta lucrar com a vitória do ultradireitista Javier Milei, que venceu o esquerdista Sérgio Massa na disputa à presidência da Argentina neste domingo 20 com 55,7% dos votos válidos. Nas redes, Bolsonaro parabenizou Milei pela vitória, projetando bons ventos para a extrema-direita nas eleições nos Estados Unidos, em 2024, e no Brasil, em 2026. Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil, para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós, publicou o ex-presidente brasileiro, às 20h55 deste domingo 20. Quando Massa reconhecia a derrota, antes mesmo da divulgação do resultado oficial. Uma hora depois, Bolsonaro voltou à rede X, antigo Twitter, e compartilhou um discurso feito por ele na sexta-feira, 17, em Porto Alegre, quando falou sobre possíveis fraudes no sistema de votação argentino, caso Milei saísse derrotado. Espero que Deus ilumine os eleitores de lá, que evite qualquer tipo de desvio de votos e que o Milei se torne presidente. Assim, como no ano que vem Donald Trump voltará a comandar os Estados Unidos, disse. O ultradireitista Javier Milei, presidente eleito da Argentina, só deveria ligar para o presidente Lula, após um pedido de desculpas pelas ofensas que proferiu contra o chefe de Estado brasileiro, afirmou o ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, nesta segunda-feira 20. Eu, se fosse o Lula, só depois que ele me ligasse para me pedir desculpa, ofendeu de forma gratuita o presidente Lula, cabe a ele um gesto como presidente eleito, de ligar para se desculpar. Depois que acontecesse isso, eu pensaria na possibilidade de conversar, disse Pimenta no Palácio do Planalto, segundo o relato do jornal O Globo. No domingo, o libertário de extrema-direita Milei venceu o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina. Ele está programado para assumir oficialmente o cargo em 10 de dezembro. Milei defende a substituição da moeda local pelo dólar americano e uma política externa orientada para Israel e os Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia contra o deputado Gustavo Gayer ao Supremo Tribunal Federal e pediu sua condenação por injúria e racismo. O órgão pede a cassação de seu mandato caso ele seja condenado à pena de prisão por mais de 4 anos. A denúncia foi motivada por declaração do deputado bolsonarista em junho deste ano. O documento é assinado pela vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho Santos, que o enquadrou nos artigos de injúria com o agravante de ofender presidente, que é uma pessoa idosa, e por meio das redes sociais, além de racismo. Além da perda de mandato, a Procuradoria ainda pediu que ele seja obrigado a pagar uma multa de ao menos R$1 milhão, valor a ser revertido em políticas públicas de combate ao racismo. A denúncia foi enviada à relatora do caso no Supremo, a ministra Carmen Lúcia. A ação da PGR ocorre após denúncias apresentadas por parlamentares do PSOL, como Célia Chacriabá, Érica Hilton, Luciene Cavalcante e Talíria Petuani, e pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. As acusações ocorreram após participação de Gayer no podcast Três Irmãos, em junho.
Na ocasião, ele afirmou que na África quase todos os países têm ditadores e que a democracia não prospera no continente por falta de capacidade cognitiva. Na ocasião, o parlamentar ainda comparou a situação da África ao governo Lula. O povo burro está, picanha e cerveja. Ele também chamou o petista de bandido no podcast.